Sejam muito bem-vindos ao Agrocast Além da Porteira. Eu sou o Rafael Condado, advogado especialista em direito do agronegócio, e esse podcast nasce para conversar com quem vive o agro de verdade, da porteira para dentro e para fora também. Hoje, o nosso assunto é dinheiro no campo, dívida, gestão e as decisões que separam quem atravessa a crise ou quem perde a fazenda. E, para isso, eu trouxe aqui, para mim, uma das maiores referências em finanças e gestão do agro, que é a Marina Pittini. Falei certo, Marina? Depois você me confirma. Certíssimo. Que é fundadora da Agro School. E, Marina, é um prazer ter você aqui. Inclusive, eu fui seu aluno, tá? Uns 5, 6 anos atrás. Pois é, eu me recordo. Depois que você me falou, fui buscar os meus arquivos aqui, que eu tenho o nome de todos os meus alunos, e eu tive a alegria de vê-lo aí em uma das nossas turmas. Então, Rafael, muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse primeiro episódio, né, para tratar de um tema tão importante, tão em alta, né, no nosso setor aqui. Tem acontecido tantas coisas no nosso mercado, mas é um tema também atemporal, né? Eu acho que quem ouvir esse podcast nosso, esse episódio nosso daqui 1, 2 anos, ainda assim vai encontrar pontos e vai falar, não, isso aqui ainda é atual, porque a gente está falando de temas aqui que realmente atravessam gerações, e a gente sempre espera levar o melhor para o agro. Obrigada mais uma vez pelo convite. Exatamente, seja sempre bem-vinda. E já fica o convite aqui, se você produz ou trabalha no agro, segue o nosso podcast, Além da Porteira, Spotify, no YouTube, no Instagram. E para a gente começar, Marina, antes até da gente mergulhar nos números, né, eu quero que o pessoal, quem ainda não te conhece, acho que são poucos, que eles te conheçam. Conta um pouquinho da sua história. Você que entrou no agro já faz muito tempo, né, acho que tem mais de 20 anos, passou por multinacionais, mercado, trading. Como que foi esse seu caminho até criar a Agro School? Tá ótimo. Bom, realmente, são mais de 20 anos aqui trabalhando praticamente, né, exclusivamente para o agro. Eu sempre comento que eu não venho de uma tradição agro, né, não sou de família de produtores rurais, minha família lida com outros negócios, mas foi justamente em Londrina, né, cidade onde você está, onde é o seu escritório, que eu conheci o agro, né, eu fui para Londrina fazer faculdade aí na UEL, e já logo no meu segundo ano de faculdade eu entrei para fazer estágio. Na época era a Milênia, né, a atual Adamar, uma importante indústria aí, não só da região, mas do país, que fornece os defensivos agrícolas. E eu entrei para trabalhar numa área de qualidade, depois eu fui para uma área de commodities e trabalhar com as famosas operações de barter, né? E eu sempre brinco que eu não fazia ideia do que era barter e nem do que era uma commodity, né? O que era hedge, bolsa, precificação, risco, né? Falei, não, mas parece interessante isso daqui, acho que eu vou explorar isso aqui um pouquinho mais. E aí eu comecei, então, no agro aí nessa época, depois trabalhei em 2 corretoras de mercado futuro em São Paulo, justo na época da quebra do Lehman Brothers, aquela loucura de subprime, de ver limite de alta, limite de baixa todos os dias ali por um período. Depois eu fui para uma outra indústria química, e depois eu fui para uma trading, né, aqui em Uberlândia, a cidade que eu moro até hoje. E depois de um período ali nessa empresa, eu decidi pendurar meu crachá corporativo, porque eu me tornei mamãe, então saí um pouquinho do mercado para cuidar do meu filho, mas depois eu voltei com pique, né, todo aí, justo para trabalhar em algo que eu sempre gostei muito, que é a educação. Então a AgroSchool surgiu aí em 2017, primeiro como um canal, né, ativo até hoje, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, só acessar o nosso canal no YouTube. E dali surgiram os primeiros cursos, e aí falando sempre dessas temáticas, né, Rafael? Eu falo desse guarda-chuva, né, que é gestão no agronegócio, que na verdade é falar um pouquinho mais do escritório. Né, o produtor ele evoluiu muito ao longo dos anos na parte produtiva, né, nas tecnologias, nas inovações dentro do campo, mas o escritório não acompanhou na mesma velocidade, né? Então me aproximei muito dos advogados, inclusive, né? Falo, sou administradora, mas tenho uma relação muito próxima com a área do direito, inclusive um dos meus primeiros parceiros, que é até hoje, é o Instituto IBDA, Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, Dr. Renato Boranelli.
referência, né, nessa parte de finanças, financiamento privado. Depois veio o meu sócio, Carlos Ortiz, que tem uma longa carreira em bancos também, então trouxe essa parte de crédito. Então, a AgroSchool está aí, completando o seu 9º ano, trabalhando com capacitação, educação, nesses temas relacionados à gestão. Então, hoje eu atuo como professora, também como consultora de empresas, faço parte de conselho de administração também de empresa. Então, a gente vai atuando em diversas frentes aí nesse sentido. Legal. A gente fala aqui que o nosso trabalho, até como advogado, fica muito melhor e mais completo com parceiros, gestores como vocês, né? Principalmente quando a gente fala em reestruturação financeira do produtor. E eu te ouço bastante, né? Te acompanho, e você fala muito que aprender o tempo todo é o grande diferencial de quem acaba se destacando no mercado, né? Então, por que você acha que a capacitação, na verdade, virou questão hoje de sobrevivência no agro, né? E não é mais luxo hoje em dia? Exato. Eu tenho uma frase que eu criei da minha cabeça quando eu comecei a trabalhar com agro, porque assim, ano após ano, o que eu sempre ouvia, né? Olha, esse ano ele é atípico porque esse ano choveu demais. Então, esse ano a gente teve perda de produção, né? Produtividade, porque choveu muito. Não, esse ano é atípico porque estourou uma guerra lá não sei na onde, e aí atrasou, o preço do insumo subiu, commodity virou uma bagunça. Não, esse ano é atípico porque tem eleição, tem isso, tem aquilo, influenciando o preço, tá? Falei, gente, vamos aceitar que o típico do agronegócio é que todo ano ele é atípico. Ou seja, todo ano a gente vai ter que enfrentar alguma situação que vai nos exigir não só um conhecimento sobre como lidar com aquilo, mas um planejamento, uma leitura de cenário, né? Ter uma caixa de ferramentas, e aí ferramentas financeiras, ferramentas jurídicas, ferramentas de gestão, né? De lidar com as pessoas, de tecnologias, para a gente poder, né, se posicionar ou ajustar as velas, né, da melhor maneira, de acordo com o vento que vem naquele ano atípico, né? Então não dá mais para a gente se dar ao luxo de achar que fez uma faculdade, está tudo certo, ou fez uma pós-graduação, está tudo certo, porque não está mais, né? Ainda mais com a aceleração de inteligência artificial, que nos ajuda muito a ganhar em produtividade. Então, tem gente que fica com receio, né, de que vai roubar os empregos. Não, vai roubar o emprego de quem não se atualizar através dela, né? Ela está aí justo para ser uma ferramenta, como tantas outras, que vai, né, ajudar quem entender como uma aliada, né? Então, eu vejo nesse sentido, Rafael, e falando do nosso setor de maneira específica, né? Eu tenho a felicidade de atuar não apenas com produtores rurais, mas você falou da porteira aí, né? A gente lida com antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, há uma necessidade de que cada vez mais os diferentes elos eles entendam, né, da onde vem e para onde vai o impacto das suas ações, né? Ou seja, uma questão de crédito, como a gente vai conversar um pouquinho aqui, a questão de ter uma boa saúde financeira do seu negócio, não afeta só o negócio em si, né? Afeta todo um ecossistema ou uma cadeia que depende, né, de elos e de indivíduos, de empresas ali que tenham conhecimento, tenham planejamento, tenham uma boa gestão para garantir a saúde de todos. Então, não tem como se dar ao luxo de parar de estudar, e também é muito bom, né? Eu sou suspeita para falar. Com certeza, é um aprimoramento contínuo e constante, né? E foi até por conta disso que você falou que a gente pensou no nome, né, do podcast Além da Porteira, para conversar sobre tudo que realmente importa, né? Não adianta o produtor produzir bem se ele não faz um manejo adequado do custo, uma boa comercialização, usa as travas que tenham, que podem lhe favorecer para fechar bem, né, o preço do seu produto na hora certa. A gente vai conversar bastante sobre isso. Mas, aproveitando aqui para a gente falar sobre o momento atual, né? A gente tem visto que a conta não tem fechado. Então, vou te fazer a pergunta que eu imagino que esteja na cabeça de muito produtor, que está, muitas vezes, alavancado. Se essa crise no agro hoje, ela é culpa de quem? De uma má gestão,
ou se tem um monte de fator junto, clima, preço, juros, empurrando o produtor, às vezes, por um caminho mais difícil do que ele já vem enfrentando, né? O que você Exato. acha? Quais são os fatores? Eu sou da opinião de que uma crise ela não acontece por um único fator, né? Não tem como a gente apontar o dedo para um único culpado. E também ela não é um fato, né? Na mesma linha, ela não é um fato isolado, ela vem de uma sequência de fatores, né? Ainda mais no nosso setor, que a gente sabe que nós lidamos com ciclos, né? É ciclo de produção, então tem a questão de oferta e de demanda, né? Ou seja, à medida em que você tem uma maior oferta de um determinado produto, naturalmente na relação de preço, né? Se eu tenho muito produto no mercado, aquele preço tende a diminuir. Então, se aquele preço tende a diminuir, né? Vai haver uma natural equalização disso, de diminuir a oferta para ver se esse preço volta a subir. Então, há esse ajuste, né? Então, você tem as culturas que você consegue fazer esse ajuste de maneira mais rápida, né? Que são as culturas como são as culturas anuais, como você pega a soja, milho, algodão também, né? Embora você tenha um investimento em maquinário diferente, que é diferente de uma cultura de café, por exemplo, né? Que você tem um ciclo mais longo para você tomar uma decisão de entrar ou sair, aumentar o cafezal, diminuir o cafezal, porque você leva um período maior para começar a ter aí o retorno, né? Começar a ter a colheita da sua produção. Mas associado a isso, essa questão de oferta e de demanda, a gente tem também a questão das oportunidades, né? Então, se a gente volta no tempo aqui um pouquinho, vamos pegar lá 2021, 2022, enfim, né? Que a gente viu os preços das commodities subirem, né, absurdamente, aquilo ali acontece em tempo real, né? Você entra em qualquer aplicativo aqui para acompanhar as cotações da bolsa, a gente vê aquela movimentação, né, subindo ali em tempo real. E tem Chegando a uma R$ 200, analogia. né? Até. Exato, exatamente. Lógico. Então, assim, preços inimagináveis, né? Até pouco tempo antes, né? Tem uma analogia que foi o ex-ministro Roberto Rodrigues que cunhou, né, essa analogia, e que é muito fácil da gente explicar essa relação, que é se a gente associar que o preço da commodity, imagina subindo um morro, uma locomotiva com vários vagões atrás. Então, o que vai chegar primeiro no alto desse morro é justamente a locomotiva. Então, vamos imaginar que essa locomotiva ela é o preço das commodities. Então, é o preço da soja, o preço do milho, o preço do café, enfim. Ela vai chegar numa hora num topo, vamos dizer assim. Quando ela chega nesse topo, se a gente olha para trás, os vagões ainda não chegaram nesse topo. Vamos dizer que esses vagões são o preço dos insumos. Então, eles estão subindo, mas eles não sobem na mesma velocidade. Mas eles estão subindo. Quando chega nesse topo, é quando a gente teve a situação lá de 3, 4 anos atrás, que foram as margens muito grandes. Então, a gente viu o preço da commodity alto, tinha uma boa produtividade e o preço, né, o custo de produção estava muito baixo, porque esse repasse ainda não tinha acontecido. Então, foi o ano que a gente viu muitos produtores fazendo uma margem muito acima do que era o histórico, né? 50%, enfim, até Foi mais uma que época isso. até de poucos problemas climáticos, né? Que não afetaram Exato. tanto a produtividade. Perfeito, exatamente. Então, vamos dizer assim, aquela a combinação perfeita para ter, né, uma situação de muita riqueza. Só que o ciclo continua, né? Então chegou num topo em que o mercado falou assim: olha, não pago mais do que isso. Né? O chinês olhou lá e falou: olha, vou resumir de maneira muito simplista aqui, falou: não pago mais do que isso. E aí a oferta também aumentou, porque aquilo que eu falei anteriormente. Se você vê o preço alto, você incentiva com que as pessoas plantem cada vez mais para produzir mais, para tentar ganhar cada vez mais dinheiro. Tudo certo até aí. Só que vale a relação de oferta e demanda. Então, chegou nesse pico, o preço começou a cair. Então, a locomotiva começou a descer o morro. Mas e os vagões? Os vagões ainda não tinham chegado no pico do preço ainda.
que é aí que a gente percebeu aí quase um ano depois, alguns meses depois, que foi o preço dos insumos muito caros, né? Fertilizantes, defensivos, né? Tudo de uma maneira muito cara. Então, com o preço da commodity caindo e o preço do insumo subindo, houve o quê? Um achatamento da margem. E nesse achatamento dessa margem, qual foi o grande problema? Por que é ali que a gente pode dizer que a crise começou? A crise não começou, na verdade, começou um pouco antes, quando justamente muitos produtores ganharam muito dinheiro. E aí o que se faz? Se tem a memória às vezes curta ou se tem um otimismo muito grande de achar que aquele preço vai continuar alto para sempre. E aí entra o quesito que você falou anteriormente, um termo que é alavancagem. O que é alavancagem? Né? Ou seja, eu tomar muito mais dívida do que eu tenho condição, né, de pagar através do resultado que o meu negócio gera. Então, foi quando aconteceram os financiamentos de máquinas, por exemplo, de maneira muito intensa, foi compra de terras, arrendamento de outras áreas. Então, Às se vezes até o aumentou muito. contador falando para o produtor arrumar despesa para fugir de imposto, né? Também perfeito você trazer essa lembrança. A nossa legislação ela favorece que o produtor mantenha essa prática, né? De que ele diminui o seu lucro ali para pagar menos imposto, mas aí tem uma armadilha muito perigosa que é justamente ele perde a liquidez. Então ele deixa de ter dinheiro, que ele fez bastante naquele período, e colocou tudo isso em ativo. Né? Quais são os ativos? Os ativos de menor liquidez, que é terra, máquinas, equipamentos, ou seja, o que é menor liquidez? É mais difícil de virar dinheiro num curto espaço de tempo, né? Comparado com uma lavoura, comparado com estoque de grãos, comparado com dinheiro que você deixa aplicado, né, em alguma situação nesse sentido. Então, Rafael, a crise, vamos dizer assim, se a gente pode chamar de crise, né? Ela começou quando se ganhou muito dinheiro. E ao se ganhar muito dinheiro, se fez, vamos dizer, deu o passo maior do que a perna. E nessa situação, quando o preço começou a acomodar e o preço dos insumos subir e a margem apertar, foi que muitos produtores falaram assim: opa, agora eu não tenho condição de arcar com as minhas parcelas, arcar com os meus custos, arcar com as minhas dívidas. E aí a gente acaba combinando depois fatores climáticos, que faz parte do nosso setor, né? Uma fazenda a céu aberto, uma empresa a céu aberto, como a gente sempre fala, né? Em que a gente tenta mitigar os riscos, mas, né, dependemos muito de São Pedro aqui, do bom humor dele, para fazer as coisas irem como se planeja. Então, um aprendizado que a gente teve acompanhando muitos clientes nossos, muitos alunos nossos, muitos produtores, principalmente, que vieram, né, nos procurar depois para fazer os cursos de gestão financeira, principalmente, foi entender isso, assim, como é que eu estou apertado se eu fiz tanto dinheiro lá atrás? E aí a pergunta que a gente voltava para eles e ajudava eles a entender isso através, né, de uma didática ali bem simples não é a pergunta não é o que é quanto de dinheiro eu fiz, mas o que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei. E muitos não sabiam responder, por incrível que pareça. Por quê? Porque entra naquele conceito de fazer a gestão do negócio num fluxo de entradas e saídas, igual a gente olha para um saldo do banco. Então, hoje eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro na minha conta? Ah, hoje eu tenho dinheiro, então tá tudo bem. Ah, amanhã eu tenho que pagar uma conta, então amanhã eu arranjo dinheiro para pagar a conta de amanhã. Mas no agro, você sabe disso tão bem quanto eu, vivendo, né, o agro já há tantos anos, a gente tem que trabalhar olhando lá na frente, tem que trabalhar com projeção financeira, que seja um ano, né, um ano safra. Então, eu estou nesse período agora, né, de junho, ainda vou plantar minha safra lá em setembro, outubro, né, dependendo da região, e ainda vou colher, ainda vou ter todo, né, o processo de desenvolvimento dessa lavoura para eu colher lá no primeiro trimestre do ano que vem. Olha quanta coisa pode acontecer nesse período. Tem eleição no meio do caminho, tem a guerra lá que hora diz que acabou, hora volta e não acabou nada, e podem surgir muitas outras situações que vão afetar o mercado. Então, acho que, tentando voltar para a tua pergunta inicial, a origem da crise, ou quais os fatores que levaram a essa crise, eu posso te dizer que um dos fatores começou justamente quando se ganhou muito dinheiro, né? E depois uma sequência de ações
mas que eu também não quero colocar isso só como, foi a culpa do produtor. Não, porque também o mercado viu o agro muito pujante, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? Todo mundo está falando de agro, 30% do PIB, então vamos cair de paraquedas no agro. E aí muita empresa, né, deu crédito sem fazer uma análise correta da situação, sem fazer uma análise correta se tinha uma capacidade de pagamento, se tinha, olhando muito a questão de patrimônio, né, de ativos, e achando que só pelo fato de ter terra era o suficiente para dar altos limites de crédito, enfim. Então, houve uma conjunção de diversos fatores que fizeram a gente chegar na situação que a gente está aqui hoje. Mas eu sou, como não poderia deixar de ser, ao estar no agro, eu sou uma realista otimista e sempre enxergando que não há mal que não acabe, nem bem que dure para sempre. Então, acho que espero que o nosso mal esteja aí caminhando para uma equalização e novos ares positivos, e em outro patamar eu acho que a gente vai ter aí logo em breve. Se tem uma pessoa que é otimista, é o produtor, né? Sim, tem que ser, né? Para colocar tudo na terra ali e esperar, né? Ele planta dinheiro na terra, ele reza para que dê certo, para que chova na quantidade certa, que não chova na hora errada, e ainda não bota o preço no seu próprio produto, né? Então, Exato. Ele tem que ser muito otimista, realmente. E no nosso trabalho aqui de reestruturação, para eles, eu vejo uma coisa muito clara. Na maioria dos casos, o produtor ele não fica inadimplente por escolha, né? Muitas vezes ele é empurrado para isso. Como você falou muito bem, frustração de safra, preço que não paga um custo, juros que hoje estrangula qualquer margem. Mas eu quero ouvir o seu lado, né? Onde que termina esses fatores externos e começa uma responsabilidade maior e talvez melhor do produtor, principalmente na gestão do seu negócio, da fazenda, né? Que, como a gente brinca, é uma empresa a céu aberto. Eu falo que o produtor não tem como deixar de ser esse otimista, como, né, você relembrou, porque justamente pelos elementos que você trouxe, né? Só que não dá para viver só de esperança. E eu ainda percebo muitos produtores vivendo de esperança, né? De, olha, vamos fazer que vai dar tudo certo e vamos contar que vai chover na hora certa, que o preço vai estar bom, que vai cobrir o custo né? E se bateu 150 porque vai chegar a 160, não vou vender agora porque se bateu 160 vai a 170 reais a saca. E não dá mais para ser assim, Rafael, porque assim, o que a gente tem visto é que cada vez mais as contas, elas estão aí nas grandezas aí de milhões, né? Então não é vender um caminhãozinho, vender um pedacinho de terra ou vender alguma coisa que vai resolver a situação. Eu gosto de fazer analogias com coisas externas ao setor e trazer de temas atuais, que eu acho que ajuda a gente a entender um pouquinho disso. Eu acho até que esse é um dos seus diferenciais, viu, de explicar tão bem tudo isso, finanças, matemática, né, que não é simples. Pois é porque assim, a gente fala de finanças, muitas vezes a gente se prende muito aos números, né? Eu tenho que ser bom em matemática, eu tenho que ser bom em fazer conta. Só que o que eu vejo, a finanças é muito mais uma questão de lógica, é muito mais uma questão de entender proporções, entender, né, o impacto que aquilo ali pode trazer e mudanças de comportamento que são necessárias. Então, essa analogia que eu quero fazer é a seguinte: a gente está numa fase, né, numa época, vivendo muito aqui do boom das canetinhas aí emagrecedoras, né? Então, assim, tem problema na caneta? Problema nenhum na caneta, né? Ela é um medicamento, vou tratar como um medicamento, né, que foi aí inventado, acredito eu, com um princípio para atender aí questões de saúde, né, e tudo mais, e que depois acabou sendo aí, né, levado mais para o lado de emagrecimento, de estética e tudo mais. Qual é o problema de se utilizar apenas a caneta emagrecedora? Se você usa só ela para emagrecer, mas não muda os hábitos, ou seja, se você continua comendo mal,
se você continua não fazendo exercício, se você continua com hábitos que não te favorecem, aquilo ali, ao invés de te ajudar, ela vai se tornar uma dependência, vamos dizer assim, né? Algo que você não vai conseguir andar com as próprias pernas. Então, ela tem que ser algo que vai te ajudar, mas você tem que entender que você tem que mudar a sua cabeça, você tem que entender que você tem que mudar hábitos, assim como quem vai para um limite, né, de fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Eu tenho que depois mudar os hábitos para eu não voltar à minha condição anterior. Então, eu faço essa analogia para dizer que quando a gente está falando de mudança de comportamento, de gestão no nosso negócio, é da mesma forma. Então, assim, de nada adianta eu conseguir um bom recurso financeiro, que seja numa taxa boa, que seja numa boa condição, num bom montante, que seja com garantias que eu acredito que sejam justas, mas se eu pego aquele dinheiro e trago para dentro do meu negócio sem que aquilo tenha um propósito, para que eu quero esse financiamento? Para que eu preciso desse recurso? Então, por exemplo, eu preciso de um recurso porque eu quero montar um silo, por exemplo, eu quero fazer uma ampliação do meu cafezal, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É um dinheiro que ele é aí de longo prazo, não é algo que eu vou colocar um dinheiro ali de giro, um capital de giro, que eu vou ter que pagar logo, né? E eu ainda não consegui colher os frutos, né, desse investimento que eu fiz. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que utiliza-se recursos de maneira equivocada. Consegue-se linhas de financiamento, por exemplo, de curto prazo para alocar em investimentos de longo prazo. E aí você descasa moeda, você descasa vencimentos, você descasa várias condições. Então, quando a gente volta e pensa na forma de fazer a gestão, o momento que a gente está vivendo agora é justamente de olhar para o negócio, por mais que ele seja tocado aí pelo CPF, né? Até por conta da nossa legislação também, você pode falar disso muito melhor do que eu. É uma empresa. É uma empresa que tem faturamento, é uma empresa que tem despesas, é uma empresa que apura ali o seu resultado operacional, que vai apurar um lucro ou um prejuízo, é uma empresa que tem uma responsabilidade diante de uma cadeia. E ela não opera sozinha. Então, às vezes, não é só um CPF, é um conjunto de CPFs ali, que é do marido, da esposa, do filho, da filha, né, de todo mundo, que junto vira ali um conjunto muito maior. Então, a mudança que a gente enxerga agora de patamar dentro do nosso setor é que é preciso, de uma vez por todas, enxergar o negócio como um negócio, né? Não é só, eu planto aqui um tantinho, vou vender né, e ter só a esperança de que vai dar tudo certo. Não dá. É parar de pensar só na produção, né? E começar a olhar a fazenda como uma empresa, como você falou. E como que você vê que é a melhor forma de fazer essa virada de chave, né? De como o produtor pensar mais sobre tudo isso. Aquela frasezinha bem antiga, acho que foi Sócrates, né, que falou, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Infelizmente, a gente já vê uma evolução, mas ainda tem muito espaço para evoluir nisso. É do produtor conhecer os números do negócio dele. Por mais básico que isso pareça, a gente ainda tem muita confusão, muito mais o contador sabe os números do produtor do que ele tem na cabeça dele. E quais são esses números, né? Ele saber, por exemplo, chegar num cálculo de resultado operacional. O que é isso, né? Nossa, que bicho de 7 cabeças é isso? Não tem nada de 7 cabeças nisso, né? É você saber de três contas muito simples. Primeiro, qual é a receita do seu negócio? Qual é o faturamento do seu negócio? E uma receita ela é composta de 3 variáveis muito simples, que é a área vezes produtividade vezes o seu preço de venda do seu produto. Isso é a receita. Depois disso, você vai deduzir o quê? Quais são os seus custos de produção? Quanto que você gasta de insumo, quanto que você gasta de fertilizante, quanto que você gasta de diesel, de mão de obra, ou seja, para você tocar aquela produção. E por fim, o terceiro, quais são as suas despesas? Então, as minhas despesas, o que é? Aquilo que eu tenho para tocar o negócio. Então, conta de água, conta de luz, conta do contador, né? Quanto que eu gasto com o contador, com internet. Isso é para tocar o negócio.
Quando eu chego nessa continha, receita menos custo, menos despesas, eu chego no resultado operacional, ou o famoso EBITDA, EBITDA, tudo a mesma coisa, só que é uma sigla em inglês, mas que quer dizer a mesma coisa. O que ela conta para mim ali? A gente fala que é o primeiro corte que a gente faz para fazer uma leitura do negócio. É quanto de resultado plantar, colher soja está me dando. Plantar, colher milho está me dando. Quanto que é o combinado dos dois nas regiões que eu tenho safra, tenho safrinha? Quanto que esse combinado aqui está me proporcionando? E por que eu tenho que ter esse número? Porque esse é um número que ainda não está, vamos chamar aqui, poluído por outras variáveis, como o que eu tenho de despesas com juros, o que eu tenho de depreciação, outros itens, para chegar lá na última linha, que é o lucro, é um fator comparável com outros negócios. Então, se eu sei que a minha margem EBITDA ali, a minha margem de resultado operacional, que é o quanto que eu fiz de resultado comparado com a minha receita, tá me dando, sei lá, tô chegando em 30%, que é uma média histórica, vamos dizer assim. Se eu chego no número ali de 15%, eu falo, opa, tem um sinal amarelo para o vermelho aqui, eu estou muito abaixo da média do mercado. Por quê? E aí eu vou investigar linha a linha. Será que eu estou vendendo mal? Será que eu estou pagando muito caro os meus insumos? Será que minha produtividade está baixa? Então eu consigo ter linhas de investigação para poder fazer essa atuação. Agora, se eu não tenho esse elemento para fazer um primeiro nível de comparação, Rafael, eu não consigo saber da onde o tiro está vindo, né? Ou seja, eu sei que eu estou levando tiro, mas eu não sei da onde que ele está vindo. E às vezes eu acho que eu tenho que cortar o cafezinho, e é o cafezinho que vai me, né, salvar minha lavoura aqui, e não é, às vezes é uma outra linha que você não está tendo a devido cuidado, né? E você está deixando aí muito dinheiro na mesa. Então, de forma também resumida, eu primeiro preciso conhecer o meu negócio. E assim, de novo, também não tem uma bala de prata. Ah, então eu vou chegar no meu cálculo do resultado operacional e vou conseguir resolver tudo do meu negócio? Não. Da mesma forma, quando a gente vai fazer um check-up anual, eu tenho que fazer exame de sangue, eu tenho que fazer exame de urina, eu tenho que fazer um ultrassom, eu tenho que fazer uma ressonância, eu tenho que fazer vários exames e levar no médico e o médico olhar tudo aquilo e falar assim: olha, agora que eu tenho seus vários exames aqui, eu posso dizer, você está com falta de vitamina B12, você está com falta de vitamina D, então para você corrigir isso, você vai tomar mais sol, você vai comer isso, você vai fazer aquilo. Agora, sem eu ter os exames e vários deles, para eu poder olhar para eles e cruzar as informações e dali traçar um diagnóstico, e ao ter o diagnóstico, poder traçar um plano de ação de correção, eu não consigo sair do lugar. Então, o passo para o produtor rural, para ele sair dessa situação em que ele está e ele querer, né, ir para um outro nível de gestão, o primeiro passo é mais difícil, mas ele é simples, que é conhecer a si mesmo. Não tem outro caminho. Isso tudo está sob controle dele, né? Fazer uma Exato. gestão financeira mais eficiente, equilibrada e ter pessoas como você, por exemplo, um bom agrônomo, um bom gestor financeiro, principalmente, né? E Exato. quem ainda não faz isso bem feito, tá a tempo, né? Se corrigir a tempo, Sempre. certamente vai ter uma fazenda mais equilibrada financeiramente, né? No final das contas. Eu acho que é isso, E e eu acho que é tocar, entender que assim, acho que você trouxe um fator muito, muito importante, que é quando a gente fala de gestão de um negócio, é eu saber aonde que eu tenho as minhas alavancas para eu poder mexer. Porque senão fica muito fácil eu colocar tudo, toda a culpa de todo o meu insucesso, vamos dizer assim, é no clima, é no tempo, é na taxa de juros muito alta, é no governo, Claro que tudo isso também, dentro de uma situação mais, né, mais frágil, a gente sabe que tem um impacto muito grande. Mas a contrapartida disso, que a gente sempre traz para reflexão com os nossos alunos, é o que justificaria, então, em uma mesma região, a gente ter produtores de áreas semelhantes, de tamanhos semelhantes, produzindo as mesmas culturas ali, um indo no mesmo cenário, mesmo contexto de mercado, né? Um indo muito bem e outro indo muito mal. fazendas vizinhas até, né? Exato, exatamente. Então, assim, claro, o externo influencia no interno, né?
Mas, de novo, eu gosto sempre de fazer essa analogia com saúde, porque eu gosto muito dessa parte, né, de cuidado pessoal, de esporte e tudo mais. Tá tudo aí à disposição, mas aquilo, né, remédios, os alimentos, né, você vai num restaurante self-service ali, você tem tudo aquilo ali disponível para colocar no prato, né? O que você está colocando dentro do seu prato? Está lá disponível, mas o que você está colocando para você consumir? Muitas vezes é essa analogia que a gente tem que fazer dentro do nosso negócio. O que eu estou deixando aberto aqui a porteira do meu negócio para que tudo que é de fora, né, externo, eu não estou blindando e eu não estou colocando as devidas cercas para de fato proteger o meu negócio e sabendo que vai vir um vendaval, vou ser afetado, vou, mas eu espero que seja só algumas telhas e não, né, desmorone tudo. Ô Marina, aproveitando isso e avançando, né, nessa cerca do produtor, dele proteger a sua atividade, tem um tema que é a sua marca registrada, né, e que confunde muita gente, já me confundiu no começo da minha carreira, que é o barter. Uhum. Para quem nunca ouviu falar, o que é o barter e por que ele ganha tanto peso hoje, né, no agronegócio? Maravilha. Falando dessa gestão de risco, principalmente, né? Exato, exatamente. O barter, eu falo que esse foi a minha porta de entrada praticamente aí no agro, né? Então, na época que eu estava aí na Milênia, hoje Adamar, foi o meu segundo departamento. Até deixar um abraço aqui para o Miguel Abrão, que é aí de Londrina, foi meu primeiro gestor, meu amigo, família Abrão aí tem um carinho muito grande e que me ensinou muito do que eu sei até hoje foi com esse grande professor. Eu advoguei para a Graçano no começo da carreira e era cliente, a antiga Milênia, né? Até Sim. Então, a gente já trabalhei com eles no começo da carreira. Uma empresa, Pois uma é. referência até hoje aqui. Exato, exato. Eu falo que quando eu comecei a fazer as operações de barter com o Miguel e o nosso time ali, o Ismael, o André, Marquinhos, enfim, o mercado fazia já, mas a gente gostava de chamar que nossas operações era operação de troca, né? Depois ficou chique, todo mundo começou a falar barter, né? A gente adotou o barter, mas a gente falava que era troca, né? E o que é essa troca? É algo muito simples, né? Foi pensar em o produtor ele negociar com a moeda que ele produz, que é a commodity, né? Ou seja, ele planta a lavoura, ele colhe commodity, né? Ou seja, ele planta aí a soja, o milho, ele vai colher isso e essa é a moeda dele. Tanto é que ele deixa em estoque, né, dentro do armazém, para ele poder, assim como um banco, que você deixa um dinheiro depositado no banco, ele tem condição de deixar aí o dinheiro dele, né, a soja, o milho dele estocado ali, se ele tiver essa aonde colocá-lo. Mas basicamente, Rafael, a gente pensar que o produtor, quando ele está aqui, já está em junho, né? Quando a gente está fazendo a gravação aqui desse podcast, desse episódio. Mas vamos dizer que ele já comprou os seus insumos da safra aí de verão, que ele vai colher, vai plantar aí lá por setembro, outubro, mas ele já começou a comprar esses insumos muito antes, né? Lá em março, abril, ele já começou a fazer as primeiras compras, pensando lá na frente. E quando a gente enxerga um cenário aí de quase um ano, né, entre a compra do insumo e efetivamente a colheita dessa produção, de novo, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Só que nesse momento, ele já está assumindo um compromisso. Ele já está fazendo uma dívida, né? Ou seja, ele já está assumindo aí a compra do insumo que ele só vai pagar lá na frente. Só que ele ainda não tem a receita, porque ele nem produziu ainda, ele nem plantou e muito menos colheu. Então, existe um mecanismo no mercado que é justamente de se trabalhar a precificação futura, né, através dos preços que se trabalham aí em bolsa, para você enxergar lá em março de 2027 quanto que vai estar valendo a soja lá na Bolsa de Chicago, que é a de referência para a soja, né? E aí tem toda uma continha que se faz, né, considerando logística, prêmio, algumas variáveis ali, câmbio, até chegar e dizer assim, olha, em Londrina, em março de 2027, essa soja vai estar valendo, ó, não estou acompanhando o mercado, tá? Vou chutar um número qualquer aqui, vai estar valendo R$120, por exemplo, tá? Então, você em março de 2026, quando você estava comprando os seus insumos, que você ainda iria utilizar ali em setembro de 2026, você já está conseguindo enxergar que lá em março de 2027,
essa soja que você vai colher vai estar valendo R$ 120 a saca. E aí o que se faz então para proteger a sua margem, para já começar a construção dessa margem do seu negócio, dessa safra que você está começando, você já consegue então travar e dizer que para essa quantidade de produtos que você está comprando, a gente vai pagar R$ 120 a saca, e aí o equivalente você me entregar, sei lá, 10 mil sacas de soja lá na frente quando você colher. Então, qual é o interessante disso? É que o produtor ele já começa a construir a margem dele, já começa a fazer a proteção dele, mas no nível que a gente fala que é o inteligente, que é em cima daquilo que ele já assumiu de compromisso, que são os insumos. Ele tem que vender... Isso, exatamente, que é o custo da operação ali, que é o que eu mencionei anteriormente, quando a gente calcula o resultado operacional. Em março de 2026, ele faz as primeiras trocas e já começa a fazer essa trava. É interessante que em março de 2026 ele já tenha travado aí, sei lá, 70% do que ele tem de expectativa de colheita? Não, né? Por quê? Porque ele nem começou a plantar ainda, né? Tem muita coisa que vai acontecer. Então, o que a gente fala é que o barter, né, a troca, ela é uma das ferramentas que ele vai fazendo ao longo do tempo. Para que ao tempo ele vai enxergando as janelas de plantio para ver se ele vai conseguir ter a condição de clima ideal. À medida em que o risco vai se tornando mais seguro, vamos dizer assim, eu começo a ter mais previsibilidade de que eu vou ter uma boa colheita, eu vou travando cada vez um pouquinho mais com outros instrumentos. Posso fazer mais um repique de operação de barter, posso fazer uma trava futura diretamente na bolsa através de contratos futuros, opções, né, os derivativos. Posso fazer um NDF através de banco, posso vender um contrato, né, antecipado para uma trading, mas tudo isso, de novo, nenhum desses elementos é uma bala de prata, nenhum desses elementos resolve, né, a solução da lavoura. O que resolve é analisar o cenário, conhecer o teu negócio e saber quais são as melhores ferramentas que você deve utilizar dentro daquele ano, dentro do seu conhecimento, primeiro de tudo, né? E da sua capacidade. Então, enxergar isso e usar isso a seu favor. Então, quando eu comecei lá, 20 anos atrás, trabalhar com barter, tinha-se muita leitura no mercado de que o barter é para produtor quebrado. Né? Se está me oferecendo isso é porque, né, você acha que não tem condição de pagar minha conta lá na frente. Graças a Deus, o mercado evoluiu e também teve muita gente que fez muita besteira no mercado, muitas empresas que queriam fazer barter, mas não sabiam nem como, nem porquê, nem de onde. E aí fez e traumatizou muitos produtores no mercado, com razão, né? Porque fez uma lambança. E hoje em dia isso já está muito mais consolidado e o benefício fica muito mais claro nesse sentido, tanto para o produtor quanto para quem oferece. Então, para quem oferece, pode ser por uma visão de crédito, ou pode ser uma visão de posicionamento mesmo comercial, que leva a ofertas melhores e pacotes mais interessantes. Mas embrulhando tudo isso daqui num resumão, né? O barter é eu fazer a minha compra dos meus insumos de forma antecipada e já comprometendo parte da minha produção futura ali, né? Que eu vou ter da colheita dos meus produtos para pagar essa minha compra lá no período da minha entrega da minha colheita. Você, em um dos seus vídeos, disse uma frase que eu acho que foi cirúrgica, que barter não é simplesmente uma troca, né? Uhum. A troca é no presente, o barter é uma negociação já olhando para o futuro, e você explicou muito bem o que separa de um bom negócio e uma armadilha, né? Para o produtor, principalmente. Eu não gosto dessa simplista, nessa versão simplista, falar barter é escambo. Eu falo, não é escambo. Pode ser uma tradução literal, pode ser a tradução literal. Mas o barter que tem que ter derivativo envolvido, né? Mercado futuro, precificação, tem garantia, tem produto. É uma condição que não é apenas comercial, é uma condição comercial, financeira e jurídica, né? Porque eu tenho todo um monitoramento do contrato, monitoramento das garantias, eu tenho que depois fazer baixa dessas garantias que estão vinculadas à operação. Então, assim, literal até que eu aceito, mas
explicar ela como um escambo, eu acho que se torna muito simples e coloca justamente, não dá luz aos pontos que podem virar realmente um risco maior do que uma venda, né, sem esse tipo de operação. Sim, e o risco existe, né? E aqui eu até acendo um alerta que a gente vê bastante aqui no escritório. O barter, ele quase sempre vem atrelado, amarrado numa CPR, né? Numa célula de produto rural. E quando o produtor negocia de novo a dívida com a revenda com a cooperativa, ele acaba assinando uma confissão de dívida. E ainda assim emite uma CPR de garantia, né? É uma garantia. Se esses dois papéis não estiverem muito bem amarrados um ao outro expressamente, o produtor pode acabar com duas dívidas pelo mesmo valor. Perfeito. E ele corre o risco de pagar duas vezes na justiça. A gente vê diversas cobranças na justiça de revendas e cooperativas aqui da região, inclusive. A CPR é um título que circula sozinho, né? Eu acho que e tem as distinções, né, Rafael, assim, que a gente, de novo, a gente simplifica para ficar mais fácil do produtor entender, porque tem hora que tem muitos termos, né? Mas a gente está falando da CPR, que é um título de crédito que tem uma garantia vinculada a esse título de crédito, que pode ser um penhor, pode ser uma alienação fiduciária, que é diferente, né? Tem outras obrigações ali. E você trouxe um ponto, e eu vou acrescentar mais um de risco, que é importante para o produtor rural que esteja nos ouvindo aqui. O primeiro é esse da documentação, ela tem que estar toda amarradinha, né? Acho que isso também já evoluiu bastante. A gente fazia, né, nas empresas onde eu trabalhei, fazia o barter, a gente tinha um termo de barter, né? Onde ali a gente explicava tudo, o que era aquela operação, até por quando se caísse na mão de um juiz depois por alguma situação de negociação, ele entender do que se tratava. Não eram duas dívidas, uma estava vinculada à outra, né? Tinham papéis diferentes, cada uma daquelas obrigações ali. Então, esse ponto que você trouxe de documentação é fundamental, e ter uma assessoria jurídica como a que vocês prestam ali é fundamental, porque às vezes de novo, é um conhecimento muito específico, né? E o produtor que tem que ser especialista em tantas frentes pode passar batido nisso e pode gerar um problemão lá na frente. Esse é um ponto. O segundo ponto de atenção que eu gostaria de ressaltar também escolha fazer operações com empresas que vocês conhecem, que têm um histórico. Da mesma forma que a empresa te avalia, produtor rural, né, faz a sua análise de crédito para você poder, para ter o limite para operar com aquela empresa, faz uma liçãozinha de casa também e não se deixa iludir por um preço mais alto do mercado que algum forasteiro ou algum que está caindo de paraquedas ali naquele ano está oferecendo. Eu já vi isso acontecer e eu sempre achei, não, agora o pessoal já não cai mais nessa. E cai. Gente, aprenda uma coisa fundamental. O preço é dado baseado nas cotações da Bolsa. Então, tá todo mundo precificando igual, vai variar um pouquinho. Se é 120, um vai pagar, sei lá, porque tem um navio que precisa encher, ou porque tem uma fábrica que não pode parar, ela precisa comprar pontualmente aquela semana tantas 1.000 toneladas, porque senão ela vai ter um problema. Então, ela entra no mercado, compra o que ela precisa, depois ela volta para os níveis de preço normal. Tem uma variação o mercado está pagando 120, tem uma empresa que entrou essa semana pagando 125. Opa, é uma das principais do mercado, a BCD, a gente tem histórico, conhece, é uma cooperativa, ótimo, aproveita a oportunidade. Agora, o mercado está pagando 120, chega alguém falando, não, fulano lá vendeu a 140. Gente, não tem almoço de graça. Não tem milagre, né? Não tem milagre, exatamente. E a gente viu muito disso, voltando no risco jurídico, o produtor foi lá, aí ele negociou com essa empresa que não tinha histórico nada, porque pagou muito mais caro que o mercado, ele achou que fez um baita negócio, entregou a produção dele, e o que a gente fala, ela não anoitece e não amanhece. No dia seguinte, a empresa fechou, aquela soja sumiu, e aí a revenda, a química, quem quer que seja, para quem você fez a CPR, ou tem um barter vinculado, vai te perguntar, cadê a soja? Você vai falar assim, olha, entreguei lá. Falou, mas não tem ninguém lá.
Então, eu vou ter que ir atrás dessa soja. Você está devendo 2 vezes, porque você perdeu a soja que você entregou e ainda você vai ter que ir no mercado comprar outra para poder cumprir com aquilo, né, Rafael? Então, é isso. Desconfie de situações muito fora da curva, de ofertas muito diferentes do mercado. Desconfie. Acho que esse é um ponto importante também. E se esse produto sumiu muitas vezes e vem depois de uma RJ, de uma revenda, como a gente vê infelizmente acontecendo aqui, o produtor vai receber em 5, 10 anos, se receber, né? Se Então receber. é uma gestão muito importante que ele faz. Vamos avançar aqui, Marina, sobre crédito, dívida e caminhos seguros, né? Financeiramente falando das fazendas. O crédito rural ficou muito mais caro e mais difícil hoje, tá? Né? Tá muito restrito. Como que isso mudou, na sua opinião, e como que deve ser o comportamento do produtor na hora de decidir tudo isso? Mudou para todo mundo, né? Igual você, pegando o gancho até da tua última fala aí, acho que esses 2 últimos anos, principalmente, né, com esse boom das RJs que nós tivemos aqui, assustou, não só assustou, como machucou muito o mercado, né? Então, muita gente que, voltando lá no comecinho da minha fala, né, que veio para o Agretec, Agrepop, tudo, né, e deu crédito sem muito critério, e acabou colocando muito mais recursos, né, na mão dos produtores, não só produtores, mas outros, né, participantes da cadeia, e depois o mercado, sendo cíclico como não conseguiu trazer a receita que se esperava para cumprir, né, para honrar com esses compromissos, acabou tendo esse efeito dominó, né? Ou seja, o produtor que não consegue ter a receita suficiente, que aí deixa de pagar a revenda deixa de pagar a indústria química, que deixa de pagar o banco, não necessariamente nessa sequência, mas, né, mais ou menos assim. Então, acho que não teve ninguém dentro da cadeia que não tenha sofrido em maior ou menor intensidade algum efeito dessa situação toda. Então, para o produtor rural, a questão do crédito, falando de crédito privado principalmente, né, porque a gente ainda vai ter plano safra, tem toda uma discussão disso ainda, e cada vez mais eu acho que fica mais evidente de que a gente tem que aprender a cada vez mais andar com as próprias pernas e depender cada vez menos, né, de governo, independente de qual partido que esteja sentado lá na cadeira, não dá para contar, porque são muitos interesses envolvidos, né? Então, o que a gente entende e volta no mesmo princípio, Rafael, de gestão financeira, né? Para eu poder tomar um financiamento, para eu poder, né, pleitear aí um crédito com um fornecedor meu, com uma revenda e tudo mais, primeiro eu preciso saber da minha condição de honrar com aquele pagamento, né? Ou seja, como é que está a minha capacidade de pagamento? E a forma de medir a minha capacidade de pagamento é saber quanto que eu gero de resultado operacional, lembra aquela continha que eu fiz lá inicialmente, se aquilo ali é suficiente para cobrir com juros e as parcelas que são amortizadas dentro do ano. É a primeira leitura que eu faço, é o primeiro corte que eu faço. Eu tenho sobra dinheiro, primeiro, eu consigo dar conta de pagar tudo isso com o resultado que eu gero, e se eu pago tudo isso, quanto que ainda me sobra, né, para poder fazer tocar outras frentes, fazer outros investimentos e tudo mais. Então, essa é uma primeira análise. Uma segunda análise é checar quanto que está meu índice de liquidez, né? Ou seja, quando a gente avalia ali o que eu tenho dos meus ativos circulantes, sem entrar muito no técnico aqui do financeiro, mas fazer uma analogia também para ficar simples, né? Eu vou jantar num restaurante. Eu sei que esse restaurante, meu prato favorito, custa R$ 100. Se eu vou para esse restaurante, eu sei que ele custa R$ 100, qual é o conceito de liquidez? Eu tenho que sair de casa com pelo menos R$ 110 no bolso. Por quê? Vai que eu chego lá, esse prato custava 100, teve inflação, agora já não custa mais 100, o custo dos produtos subiu, agora está custando 105. Poxa, eu consegui comprar, comer ainda, né? Sobrou uns R$ 5 por um cafezinho ali. Agora, se eu sei que ele custa R$ 100, eu saio de casa com R$ 90, eu já sei que eu não tenho condição de comer naquele restaurante que eu gosto. Então, ou eu vou ter que dar um jeito de conseguir mais R$ 10 para poder dar conta daquilo, ou então
né, não vou conseguir, vou ter que diminuir o meu nível ali de restaurante para um outro que custe menos. Então, liquidez é isso, é o quanto que eu tenho de recursos disponíveis ali, né, num período de 12 meses, frente àquilo que vence em até 12 meses. Está sobrando recurso ou está faltando recurso? Esse é um outro indicador importante. E um terceiro indicador importante é nível de alavancagem, né? Ou seja, o quanto que eu tenho de dívida versus também aquilo que eu gero de resultado no meu negócio, né? Quando eu faço um comparativo disso. E é o famoso, será que eu estou dando um passo maior do que a perna ou não? Né? Porque se eu tomo mais dívida e essa dívida não vai me gerar resultado operacional suficiente para pagar os juros da dívida que eu já tinha, mais as novas dívidas que eu estou fazendo, eu só estou pedalando, né? E daqui a pouco essa minha bicicletinha aqui vai ter problema, eu vou cair de cara no chão. Então, de novo, o benefício do produtor conhecer sobre a gestão financeira do negócio, conhecer os números dele de maneira muito simples e enxergar o tamanho do sapato que ele pode calçar, o tamanho do passo da perna que ele pode dar, isso ajuda muito a ele não dar, né, esse tropeço aqui no meio do caminho, e sem contar com os fatores externos, né, só olhando dentro da porteira dele, né, pegando o gancho aqui do nome do podcast. Então, assim, em anos em que está cada vez mais restrito, como esse ano que a gente está vendo aqui agora, e eu converso com o mercado de maneira muito geral, está todo mundo muito assustado, principalmente também quem concede crédito, o recurso ele vai ser ainda mais direcionado com lupa. Então, quem for conceder crédito, falando de novo de um crédito privado, ele quer conhecer esse produtor. Então tá. Então me convença de que eu vou te dar esse crédito e que você tem condições, né? Eu tenho a confiança de que lá na frente você vai ter condições de me repagar isso daqui. Então, mais do que nunca, quando o produtor conhece os próprios números, ele tem condição de contar uma história mais verdadeira e mais real para quem ele vai pleitear esse crédito. Então, ele vai mostrar qual é o histórico dele, como que ele se comportou em anos de dificuldade, né? Tudo isso aos olhos de quem está concedendo o crédito vai olhar, opa, então esse produtor aqui é alguém que a gente tem, né, chance ou de dar um recurso melhor, de ter uma taxa menor, de ser mais flexível com relação às garantias. Então, você percebe que um tema, por isso que eu falo, a gente gosta de lidar com esse guarda-chuva aqui na AgroSchool, porque um tema, ele ajuda o outro. Eu começo com gestão financeira, mas ele passa por gestão de risco, que passa por crédito, né? Passa por governança de um negócio, e tudo isso é uma questão de saúde do negócio como um todo. Então, de novo, não tem atalho, tem conhecimento, tem planejamento e entender para qual finalidade se quer aquele crédito e se tem condição de arcar com ele lá na frente. Sim, e essa gestão financeira, né, não é importante só para o crédito privado, como você falou bem, mas crédito público também, ainda mais hoje em dia, né, com essa crise que alguns bancos, principalmente, vêm atrelando e jogando no colo do produtor, mas até o crédito público, ele está mais escasso e está mais difícil, inclusive, de negociar. Uhum. Então, deixa eu até trazer um ponto importante aqui, que até tem produtores que não sabem e que pode mudar o jogo. Quando o produtor perde essa sua capacidade temporária de pagar, por um motivo ou outro, ou seja, custo alto, produtividade baixa, uma comercialização ruim, ele tem o direito de prorrogar a dívida, isso está na lei. Uhum. Então, renegociar não é um prêmio para o produtor que não tem capacidade de pagar, é sobrevivência, né? Uhum. E isso é importante. Hoje, a renegociação não é lugar mais para improviso. Então, antes de sentar para negociar com o banco, o produtor rural precisa ter tudo isso que você comentou na mão, né? Os números, principalmente, para que ele não negocie no escuro. Então, ter acesso a essa informação e a uma gestão mais profissional é fundamental, ainda mais agora, né? Perfeito, é isso mesmo. E até pensando e já caminhando para o nosso fim, até para premiar quem está nos acompanhando aqui,
a gente vai sortear um curso lá com a Marina, da AgroSchool, que é um curso Finanças para Produtor Rural. Comenta um pouquinho mais dele, Marina, o que ele pode ajudar, né? O que vai aprender na prática, como montar um DRE, um balanço, explica melhor para a gente, por favor. Exatamente. Então, a gente fez aqui para premiar, né, quem está nos acompanhando aqui e que, de novo, quer dar o primeiro passo, cansou, né? Olha, eu quero subir esse patamar, gostei das coisas que vocês conversaram aí, quero entender um pouquinho dos números, mas não sei dar o primeiro passo. O que eu tenho que fazer primeiro? Então, a gente tem um curso gravado lá na AgroSchool que se chama Finanças para Produtor Rural, Introdução. É um curso aí de dá umas 3 horinhas, dividido em várias videoaulas curtinhas. É comigo, né? Eu que gravei esse curso, em que eu vou te explicar esse primeiro passo a passo. O que é uma DRE, o que é um balanço e quais são esses indicadores que eu comentei brevemente aqui e como é que você consegue calculá-los de maneira simples, tá? Então, o Rafael depois vai explicar certinho como é que vai ser esse sorteio aqui, mas eu vou ficar feliz de o ganhador ou a ganhadora que estiver conosco lá, depois entre em contato comigo, vou ficar feliz depois de conversar e poder auxiliar de alguma maneira nesse primeiro passo importante. Legal. E a gente pensou aqui para concorrer a isso, muito simples. Seguir os nossos perfis, né? O meu, Rafael Condado, @Rafael Condado, vai estar aqui na tela. O da Marina Pittini. Qual que é o seu, Marina? O seu e da AgroSchool? Vamos colocar o da AgroSchool Brasil. Aí é só seguir o nosso perfil lá e consegue acompanhar também os nossos conteúdos. Legal. O do nosso escritório também, Condado e Bacarim Advogados, e comentar o que você mais gostou nesse primeiro podcast, já vai estar concorrendo o curso. E Marina, para a gente fechar, olhando agora para o futuro, né, para os próximos anos, as próximas safras, qual que é a virada que você pensa que o produtor precisa fazer para continuar competitivo, né, e principalmente financeiramente saudável? Eu digo que com a mesma afinco, com a mesma dedicação que ele tem aí para a lavoura, para melhorar a produtividade, para adotar novas tecnologias, que o nosso, né, os produtores do Brasil, de maneira geral, eles são muito adeptos, né, de novas tecnologias, estão sempre aí na vanguarda, que a gente consiga levar isso para o escritório também. Porque quando a gente olha lá na receita, vou voltar rapidamente lá para a receita, composta de 3 fatores, né? Área, produtividade e preço. A área está dada, né? Ela está ali, é o que se tem. Gasta-se ou investe-se muito tempo, como eu disse agora, em tentar aumentar a produtividade, né? E vocês sabem muito melhor do que eu como isso é difícil, né? Aumentar aí 1, 2, 3 sacas é puxado, né? E a gente consegue fazer isso com muito mérito. O que eu gostaria e pediria e quero encorajá-los é que a gente consiga fazer isso na terceiro elemento também, que é o preço. Então, para você ter um bom preço, não é acertar o olho da mosca, né? Não é só no otimismo, não é só na esperança. É com planejamento. É ter o planejamento comercial, é entender quais são as suas contas, quais são os seus compromissos, fazer um mínimo de projeção, olhando para frente, final do ciclo de uma safra, antecipar alguns cenários, né, ter essa assessoria de profissionais como o Rafael aqui, trazendo esses elementos importantes, né, nós também auxiliando aí na capacitação. Então, eu acho que se enxergar como empresa, por mais que ainda opere dentro do CPF, mas se enxergar como uma empresa e contar, né, com os recursos, com a disponibilidade do mercado, tanto de profissionais quanto de tecnologias e de processos e ferramentas que já estão há muitos anos aí no mercado disponível para que vocês, produtores, sejam não apenas bons ou excelentes ou ótimos na lavoura, mas também no escritório. É isso. Legal. Marina, muito obrigado de verdade por estar aqui com a gente. O seu tempo eu sei que é concorrido, escasso, ainda mais com um filho pequeno. Pois é. E foi uma honra te receber nesse nosso primeiro episódio, né, do Agrocast Além da Porteira, que seja a primeira de muitas vezes para a gente avançar em outros temas que também são
são importantes para quem vive no campo. E você, né, que chegou até aqui, segue o nosso podcast, compartilha com aquele produtor que precisa ouvir isso, e conta para a gente nos comentários que ponto que pegou mais, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá.